Pessoal, hoje nós vamos ver algumas plantas que são plantadas em vasos aqui no quintal. Então eu fiz uma seleção para mostrar para vocês algumas plantas que são até bem antigas e que estão muito lindas aqui. A primeira é esta aglaonema. Aqui na minha região ela é conhecida como irapuru. É uma das aglaonemas bem antigas que existem, quando ainda não existiam nem essa grande variedade colorida de plantas. Esta aglaonema já existia, então eu tenho ela há muito tempo. Ela é plantada em vaso, vejam só, pessoal. Vou rodar um pouquinho aqui, que é para vocês verem o quanto ela está linda, ó, por todos os lados. Suas folhas estão perfeitas, sem nenhum ressecamento, né? Sem nenhum buraquinho, que às vezes os bichinhos gostam de comer as folhas das plantas. Mas essa aglaonema aqui está assim no seu auge. O nome popular dela de uirapuru, né? Muito conhecida aqui na região, muito cultivada também aqui na região, muito cultivada de modo geral, né? Eu acredito que muitas pessoas têm ela. Muito fácil de ser cultivada, eu cultivo ela aqui mesmo com o substrato que eu recolho aqui no quintal, na terra de quintal. Só acrescento um pouco de carvão triturado e esterco bovino. E ela se desenvolve e fica assim maravilhosa. Está bem grande. Mas assim, eu tenho ela há anos aqui. E cada vez ela só cresce. Gente, está ventando muito, né? Até porque nós estamos também no verão amazônico e no verão venta muito. Olhem só aqui, ó. Levantei um pouco aqui a câmera para vocês verem como estão as plantas resistindo, né, ao vento. Outra maravilhosa que eu tenho, gente, é esta grifinha. Vejam só que o vaso está bem cheio. Vou virar um pouquinho mais aqui para vocês verem. O vaso dela bem cheio. Também eu tenho essa grifinha há muito tempo. Tenho alguns tipos de grifinha. Esse aqui é um deles. E foi a primeira grifinha que eu cultivei. Também o vaso está bem cheio. Aqui ela está começando a florescer. Ela sempre fica assim, né? Umas flores secando, outras surgindo. É uma planta bem delicada, uma planta bulbosa. Também muito fácil de ser cultivada. Só não pode deixar ela muito encharcada, porque ela é planta de bulbos, que nem caládio, né? Da família dos lírios, das amarílis, que tem esses bulbos, parecem cebolas. Então, se deixar muito encharcada, os seus bulbos apodrecem. Vejam só que planta linda. Eu acho que no vídeo passado eu falei em relação a esse vento, né? Que o quintal sempre venta muito. Mas agora no verão aumentou mais ainda. Com o efeito El Niño também tá assim mudando muito o clima, né, a temperatura, os elementos da natureza aqui no quintal. E eu tenho que fazer os vídeos assim mesmo, em meio à ventania. Outra linda também que eu tenho aqui cultivada em vaso, vou até afastar mais um pouco para vocês verem o tamanho que ela está. Essa aqui é a taca, né, flor negra, flor morcego. Essa planta, ela tem a sua beleza a partir das folhas. Suas folhas são maravilhosas, além de serem bem grandes, ela tem esse verde, um verde brilhoso, parece que é feita assim de papel, folhas grossas, com essas nervuras, que também eu tenho várias tacas dessas aqui, pessoal, que eu fiz a seleção, né, para trazer aqui para mostrar hoje, nesse vídeo. Então, eu tenho várias, essa aqui é uma delas, eu tenho outras até maiores. Uma planta muito ornamental, que gosta de sombra, também fácil cultivo, no entanto não tolera sol. Qualquer raio de sol, ela já queima suas folhas, né? Suas folhas são queimadas. E o interessante dela é essa flor, né? Vou mostrar aqui para vocês que ela está florida. Vejam só. Por daí chamarmos de flor negra também. Tem tipo essas barbinhas, eu acho que em alguns lugares também ela é até chamada de bigode de gato, devido a esses bigodezinhos que ela tem. Mas vejam só quantas flores delicadas. Essa parte aqui por fora, tipo duas capas. E as flores pequenas, elas brotam a partir dessas pétalas maiores. Vejam que delicadeza, né? Que criação da natureza, gente.
Muito, muito lindinha. Ela dá essas flores aqui, assim, nascem diretamente quase que do chão, né, da terra. Essa flor, ela dura muito tempo e depois ela se transforma em cápsulas, né? Essas flores pequenas, elas se transformam em cápsulas de semente. Essas minhas tacas, elas são feitas todas a partir de sementes. É claro que a primeira vez, né, eu comprei uma muda pequena, e a partir daí são todas a partir de semente. Eu tenho muitas tacas que eu vou fazendo e elas vão ficando aqui no quintal, né, para embelezar, fazer parte aqui do cenário. Outra linda, pessoal, aqui é o algodão de praia. Eu acho que eu já até mostrei algumas vezes ele, mas não me canso de mostrar. Vejam, né, quanta beleza nessas folhas. Cada folha é uma estampa. É uma planta que aqui ela está sendo cultivada em vaso. Dá para ver o vaso lá embaixo. Eu sei que um dia eu vou ter que colocar ela no chão ou aumentar esse vaso, colocar aqueles vasos bem grandes de cimento, porque este algodão de praia, ele se transforma em uma árvore. Fica uma árvore assim grande. Então o vaso vai ficar pequeno para ela, mas por enquanto ele vai continuar sendo cultivado aqui nesse vaso, né? E vamos ver até onde ele vai. Está lindo, lindo. Já tenho ele há algum tempo também. Ó, cada folha é uma estampa. Um encanto da natureza. Gente, é uma das plantas que eu tenho maior dedicação, que eu amo aqui no quintal. Esse algodão de praia era meu sonho. Quando eu consegui, assim, me sentir realizada. Que dá pra ver até, ó, que tem umas folhinhas que estão, até os bichinhos amam. Eu tô achando até que ele não está sendo muito comido esses tempos. Porque tem tempos, pessoal, que ele não tem uma folha inteira. Os gafanhotos amam esse algodão de praia. Mas o importante é a sua beleza, né? Essa variegação maravilhosa. Outra que está bem grande aqui. Esta aqui, ó, maravilhosa, né? Também variegata. Vejam só esta variegação. Pepe, cachorrinho Pepe tá aqui. Ele tá cheirando ali uma plantinha, não sei. Pepe saiu, tá? Não é pra comer a planta não, bebê, tá? Então vamos continuar aqui. Já saiu. Vejam só que linda. Maravilhosa, né? Essa variegação em verde e amarela, não é branco não, pessoal. Também cultivado em vaso. Dá pra ver o vaso lá embaixo. Está uma pequena árvore. Que encanto também. Uma das maravilhas que eu tenho aqui no quintal. Então daí dá pra gente ver que nós, mesmo que não tem espaço, né? Eu aqui tenho espaço, mas eu sei que tem muita gente que não tem espaço. Dá pra cultivar, gente, qualquer planta em vaso. A gente só vai controlando o tamanho da planta, o tamanho do vaso, e elas se desenvolvem e nos trazem muita alegria, né? Para os nossos ambientes. Aqui outra maravilhosa que eu tenho aqui no quintal, né, que eu cultivo aqui no quintal, é aqui a árvore da felicidade variegata. Essa, uma delas, né, eu tenho outras também. Eu selecionei esta aqui, que tem as folhas bem fininhas. Eu sei que muitas pessoas me perguntam por essa árvore da felicidade. Ali, ó, dá pra ver o vaso dela ali embaixo, tá até meio sujinho. É um vaso de cimento, pessoal. Tá pintado de branco, né? É um vaso de cimento não muito grande. Deve ter uns 40 centímetros. E vejam o tamanho que está esta planta. E bem cheia. Era uma árvore bem pequena. Aí ela vai crescendo. Eu vou podando, fazendo a poda dos galhos. E ela vai ficando assim, bem cheia também. Vejam só o tamanho que ela está. Outra planta, as árvores da felicidade de modo geral, são plantas de fáceis cultivos. Então outra planta muito fácil de ser cultivada, esta aqui. Eu cultivo com terra do quintal e ela se desenvolve que vai embora. Vamos caminhar aqui. Outra plantinha que eu tenho, que eu acho um encanto, muito lindinha. Gente, isso aqui, ó, foram os passarinhos que sentaram aqui. Eu sei porque eu peguei no flagra. Aí ficou assim, esse espaço aí, mas vejam só. Que coisinha linda. Esse aqui é o trevinho de jardim. Trevinho também é chamado de, acho que é forrador, né? Que forra também, né? Usado, pode ser plantado diretamente no chão, como forração, trevinho de forração. Vejam que encanto de planta. Enche o vaso.
lindinho, suas folhas bem miúdas, né? Aqui pelos versos são roxinhas. Também é um encanto de planta. Que também não precisa de segredo, ela é cultivada no vaso faz algum tempo que eu até achei que não tinha tanta certeza que ela ia se desenvolver, né? Porque eu não conhecia quando eu vi pela primeira vez. Olhem só que cor linda. Mas mesmo assim, na dúvida, eu trouxe para casa e ele se desenvolveu. E vejam o tamanho que eles estão. O vaso bem cheio. É um mimo da natureza, né? Uma planta muito linda para se ter nos ambientes, né? Quando eu falo ambiente, eu falo de modo geral, no quintal, nas varandas, nas salas, dentro de casa. Pessoal, já pedindo a todos que deixem seu like, compartilhem este vídeo com os amigos, para que o nosso canal volte a crescer. Ele está tão devagar. Nos últimos tempos, tenho tido poucas visualizações no canal, né? Poucos compartilhamentos. Vamos dar uma força, gente, uma forcinha aí pro canal, para que a gente continue postando esses vídeos maravilhosos para vocês. Eu falo maravilhosos porque, assim, eu amo essas plantas, acho muito lindas. Então, para mim, elas são muito maravilhosas. Eu agradeço a todos que tirarem um tempinho aí, né? Não paga nada, pessoal, para assistir, para compartilhar com os amigos. E vejam esta outra aqui também, que é outra aglonema, uma aglonema linda, linda. O bichinho aqui está pegando muito vento, não dá nem para ver direito, mas é isso, ela está bem alta. Ela já tem muda, ó. Olhem que estampa linda, né? Aqui da folha dessa muda. Já é uma muda bem grande, né? A principal é essa aqui mais alta, também, que está se desenvolvendo muito linda aqui no quintal. Eu amo, gente, essas estampas das aglonemas. Tenho algumas aglonemas, eu já tive até muito mais. Nos últimos tempos eu não adquiri tantas assim, mas as poucas que eu tenho, eu acho assim maravilhosas, devido a essas estampas bem coloridas, né? Que dá todo esse contraste em meio ao verde, ó. Que tudo verde. Aí a gente para aqui e vê esse ponto colorido em meio ao verde desta linda aglonema. Esta Dieffenbachia, gente, ela não está assim tão grande, mas eu trouxe ela aqui porque desde que eu comprei, ela só fez crescer. Vejam só essa estampa. Ela tem as folhas grossas, como se fossem também de plástico. É uma Dieffenbachia bem diferente. Eu não sei nem a ideia dela. Eu só sei que é uma Dieffenbachia e que é muito linda, que nos últimos tempos ela se desenvolveu muito. Vou afastar um pouquinho para vocês verem o quanto ela está linda também. São algumas estampas assim mais discretas, né? Um verde mais claro em meio a esse verde mais escuro. Espero que ela cresça bem mais, para ver realmente ela bem mais desenvolvida. E esta aqui é uma calateia, né? A calateia que eu sempre estou mostrando, lindinha. Uma das primeiras que eu tive e que eu tenho até hoje. É uma das calateias mais lindas que eu acho, né, pessoal? É a minha opinião, tá? Linda, linda, esse verde limão com esse verde escuro. Aqui pelos versos é um roxo, mas é muito roxo, escuro. Maravilhosa esta planta também. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Essas plantas lindas, cultivadas em vasos. E até o próximo vídeo, tá, pessoal? Espero contar com a presença de vocês para assistir a esses vídeos aqui do quintal do Tapiri Amazônia. E até o próximo.